Olá, pessoal. Nós temos visto aqui, falado sobre este livro, alguns trechos deste livro, Celebração da Disciplina. Na segunda parte, ele fala sobre disciplinas exteriores. Nós já vimos simplicidade e solitude, e hoje a gente vai falar sobre submissão, e no último vídeo vai ser sobre serviço. Então vem comigo, meu nome é Cláudio, seja bem-vindo ao meu canal. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva. É muito importante para que a gente continue a estar aqui contribuindo, colaborando, compartilhando conteúdo com vocês. Nós vamos falar hoje sobre submissão. É um tema bastante delicado que gera bastante discussão no meio cristão evangélico, porque lida com essas questões de autoridade também. Mas nós vamos ver mais do ponto de vista, alguns conceitos que eu destaquei do livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Mas vamos lá. Disciplina da submissão. O cristão, Lutero já falava que o cristão é o mais livre de todos os senhores e não está sujeito a ninguém. Também o cristão é o mais submisso de todos os servos e está sujeito a todo mundo. Nada pode escravizar mais as pessoas do que a religião, e nada na religião tem feito mais para manipular e destruir as pessoas do que o ensino deficiente sobre a submissão. A religião, ela é boa, de um modo geral. A questão é como as pessoas lidam, como se dá esse desenvolvimento, essa relação dentro de uma determinada religião ou de uma confissão de fé. Aí vem as cadeias de autoridade. E nessas cadeias de autoridade há dificuldades de se relacionar, de se submeter muitas vezes a autoridades, por conta que as autoridades também, por vezes, são tiranas. Isso é algo muito delicado no meio cristão. Todas as lutas e divisões da igreja ocorrem porque as pessoas não têm a liberdade de submeter-se umas às outras. Richard Foster trata aqui dessa questão de você se submeter por amor, por serviço, por estar disponível para se submeter às pessoas em amor, de uma forma que possa então trazer uma certa libertação até para o outro, no sentido de que a pessoa está num papel de liderança. Muitos de nós temos sido expostos a uma forma tão mutilada de submissão bíblica que ou temos aceitado a deformidade ou temos rejeitado totalmente a disciplina. A primeira atitude leva-nos a odiar-nos a nós mesmos, a segunda leva-nos à arrogância. Formas de autoridade que são colocadas na igreja, segundo Richard Foster, muitas vezes pode causar deformidades nos relacionamentos e às vezes as pessoas acabam não aceitando as autoridades. Isso faz com que a gente, por vezes, rejeite ou não aceite determinada disciplina ao qual nós precisamos estar sendo orientados e exortados, por conta, às vezes, até da nossa própria arrogância, conforme ele fala aqui. Para Richard Foster, a pedra de toque para o entendimento da submissão bíblica se encontra em Marcos capítulo 8, 34, que fala assim: Jesus disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nossa felicidade, portanto, não depende de conseguir o que desejamos, mas de realizar o que precisamos. A liderança está em tornar-se servo de todos. Esse é um princípio básico da liderança. Lembro de ter lido um livro, O Monge Executivo, e ele fala justamente do exemplo de Jesus, que era uma liderança que servia. O poder se descobre na submissão. O símbolo supremo desta real condição de servo é a cruz. Conforme o próprio Jesus também, que ele se humilhou a si mesmo e entregou a sua vida por nós e teve morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2:8, vamos ver aqui o que diz. Diz assim a Bíblia: É achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cristo não somente morreu uma morte de cruz, ele viveu uma vida de cruz, ele viveu uma vida de renúncia, de negar a si mesmo em prol do outro.
Isso se exemplifica em sua vida e ministério ao dar voz às mulheres, ao acolher as crianças, no lavar os pés dos discípulos, de chegar e se aproximar de um leproso, que para a comunidade judaica da época era uma pessoa que ficava à parte da sociedade, ele não poderia ser tocado. Mas Jesus fala, conversa com essas pessoas. Ordena-se que vivamos uma vida de submissão, porque Jesus viveu uma vida de submissão, é claro, e não porque estamos num determinado lugar ou posição na vida. Richard Foster, Richard Foster continua dizendo que um texto clássico de submissão é o da carta de Paulo aos Efésios e replicado em Colossenses, quando ele trata das relações entre esposa e marido, entre filhos e pais, entre servos e senhores. Na cultura de Paulo da época, era comum a submissão de mulheres menores de idade e de escravos aos seus pares superiores. Contudo, em Cristo, Paulo ele ressignifica essas relações aos colocá-las debaixo do amor de Deus. Não vou abrir a passagem agora, mas só para você relembrar, quando Paulo fala assim, mulheres, sede submissa aos vossos maridos, maridos amem a vossas esposas, como Cristo amou a igreja, filhos sejam obedientes aos vossos pais, pais e honrem eles, pais não irritei os vossos filhos, e assim sucessivamente. Então tem essa relação de autoridade e submissão na família, e depois também ele vai para servos e escravos. Desculpa, vai para servos e senhores, no qual os servos precisam obedecer aos seus senhores, mas os senhores também não devem maltratar os seus servos. Essa relação de autoridade está bem explicada ali na carta de Paulo aos Efésios e também aos Colossenses. Em Romanos capítulo 13, o apóstolo também trata da sujeição ou da obediência às autoridades. Esse aqui é um texto, é um trecho nevrálgico do Evangelho, do Novo Testamento, porque fala da gente obedecer às autoridades. Contudo, mais para frente a gente vai ver que não é tão simples assim obedecer cegamente. Contudo, deixa implícito, conforme veremos nas demais cartas de Paulo, que esta obediência está atrelada à justiça de Deus. Isto é, somente sujeitamos-nos às autoridades se essas estiverem em alinhamento com a vontade divina. O autor propõe que o Espírito Santo é quem nos guiará em discernimento na questão de servir e ser obediente em amor, o qual nos mostrará o que fazer em cada situação. Por fim, o autor propõe 7 atos de submissão que a gente vai elencar agora. Primeiro, submissão ao Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é claro. Entregar nosso dia desde o começo do alvorecer e até descansarmos debaixo da soberana vontade de Deus. Segundo, submissão à palavra de Deus, isto é, a Bíblia, como um instrumento de instrução e disciplina para as nossas vidas. Lembrar que a sua palavra é viva e vivificante através do Espírito Santo, que em nós habita ricamente. Primeiro, então, a submissão a Deus. Segundo, submissão à sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma faca de 2 gumes, e ela separa juntas e medulas, ela discerne o nosso espírito, ela nos conhece profundamente. Por isso é importante a leitura e a meditação da palavra de Deus. Terceiro, submissão à nossa família. Filipenses capítulo 2, versículo 4 fala que para que cada um não tenha em vista o que é propriamente seu, senão qual é o que é dos outros. Buscar harmonia e diálogo no relacionamento familiar. Submissão às pessoas que encontramos, nossos vizinhos, seja no trabalho, seja na escola, para que expressemos o amor e a humildade de Cristo entre as pessoas. Servindo e ajudando conforme a oportunidade que o Senhor nos dá, ajudando as pessoas, sendo participante das suas alegrias, tanto quanto das suas dores. Submissão é o quinto, a comunidade dos crentes, a igreja na comunhão dos santos, no corpo de Cristo, onde podemos e devemos servir também com espírito humilde e de gratidão. A servir ou a submissão no corpo de Cristo é fundamental para que ele cresça em maturidade, para que assim a igreja seja estabelecida, seja fortalecida no temor do Senhor. Sexto, submissão àqueles que estão quebrantados pelas condições da vida, ajudar os vulneráveis, as viúvas e aos órfãos, aqueles que precisam de um apoio mais concreto para que possam ter o mínimo de uma vida digna. E último e sétimo, o autor propõe
a submissão ao mundo, isto é, se faz por ações que se traduzem em desenvolver e praticar políticas públicas e sociais que alcancem o homem como um todo, em todas as esferas de sua vida, seja ela social, econômica, ambiental e principalmente espiritual. São esses os 7 pontos elencados pelo autor nas questões de submissão. Submissão ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, submissão à sua palavra, submissão à nossa família, submissão às pessoas que estão ao nosso redor, submissão aos irmãos da fé, submissão àqueles que estão quebrantados pelas condições da vida e, por fim, submissão ao próprio mundo, no sentido de podermos contribuir para que a sociedade seja melhor. Quanto às autoridades humanas, aí é um dos pontos que mais gera polêmica. Precisamos e devemos orar por elas para que temam a Deus e pratiquem a justiça conforme o Evangelho. O respeito à submissão às autoridades somente só faz sentido se essa autoridade pratica a justiça divina. Richard Foster termina essa parte sobre a autoridade apontando mais uma vez para a pessoa e a obra de Jesus. Afirma que a autoridade espiritual ela é ordenada e sustentada por Deus. E sábio é aquele que se sujeita à autoridade de Deus e à disciplina do Senhor para o arrependimento. A seu tempo colherá e Deus, à sua maneira, o exaltará para glorificar o seu próprio nome. Portanto, devemos estar debaixo da autoridade, respeitar as autoridades, se estas autoridades elas exercem a justiça de Deus. Se a autoridade for tirana, se a autoridade for contrária ao que a Bíblia ensina, nós precisamos, na verdade, sermos resistentes a essas tiranias. E, por fim, é claro, se nós estamos debaixo da autoridade de Deus Pai, isso com certeza vai fazer com que nós tenhamos uma vida, no mínimo, suportável, digna de ser vivida. Era isso as disciplinas sobre submissão do Richard Foster. A próxima a gente vai falar sobre serviço e a gente termina por ali. Um abraço, até lá.